Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começamos mais uma segunda-feira com mais aula de história. Só que antes de começarmos o nosso conteúdo, eu tenho um recadinho para vocês. Vamos lá prestar bastante atenção porque é uma informação importante. Eu quero falar um pouquinho sobre o envio das tarefas lá no e-mail, né? Nós temos o nosso e-mail e lá vocês enviam as atividades de todas as disciplinas, inclusive de inglês. Porém, alguns alunos enviam as tarefas de inglês junto com outras tarefas. E aí, o tio Kyron tem muita dificuldade de encontrar, de localizar essas atividades misturadas com outras. Portanto, essa informação já até foi passada para vocês desde o começo, né, das nossas aulas à distância, mas eu estou aqui para reforçar e relembrar para que ninguém fique prejudicado, tá bom? Então, você deve enviar as tarefas de inglês separadamente, em um e-mail separado e sinalizando que é uma tarefa de inglês, indicando também a data, tá bom? Posso contar com vocês? E temos também uma outra informação que é sobre o soletrando. Desde a semana passada, as palavras foram enviadas e é importante que vocês treinem bastante, que vocês estudem. Pede para a mamãe ajudar com ditados, organizem, né? Estudem as palavras, tentem soletrar com algum familiar, com o irmão, com a irmã, o papai, a tia, a mamãe. Enfim, você procura alguém que possa auxiliar você em casa nesse estudo, né? Então você treina, que eu tenho certeza que os alunos da tia Dani e os alunos da tia Leia vão arrasar, tá bom? Então eu conto com vocês. Agora vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar sobre o ouro no Brasil colonial. Nas outras aulas eu falei bastante sobre as bandeiras, sobre a importância dos bandeirantes e sobre algumas coisas que não eram tão agradáveis assim, mas que eles praticavam, como a caça ao índio, né? Pois é, agora hoje o nosso foco vai mudar um pouco. A gente vai falar sobre uma descoberta do ouro que aconteceu nesse período das bandeiras. Como eu já falei para vocês também, essas bandeiras se tornaram muito importantes, não é? Agora, nesta aula, nós vamos saber o desenrolar dessa história. Como eu já falei para vocês, nos séculos XV e no século XVI também, os bandeirantes, eles buscavam os metais preciosos, né? Eles buscavam o enriquecimento por meio desses metais, por meio dessas pedras preciosas. Mas foi apenas no século XVII que eles encontraram, lá na região onde hoje é o estado de Minas Gerais, o ouro. Essa região era pouco conhecida pelos europeus, ela era pouco habitada também e pouco explorada. E aí, quando esse ouro foi encontrado, as pessoas começaram a se transportar para lá, né, para poder entender e participar também dessa busca pelo ouro. Eu quero que vocês analisem essa imagem que eu vou mostrar agora, que vocês entendam como que aconteceu esse processo. Como eu já falei para vocês, os bandeirantes eles organizaram diversas viagens pelas terras que pertenciam tanto ao território português, como também as que iam além do Tratado de Tordesilhas, não é mesmo? E aí esses bandeirantes atravessaram a Serra da Mantiqueira, que está indicada aí nessa imagem, e eles devastaram matas, lutaram contra os indígenas da região que invadiam em busca do ouro. Então, muitas dessas regiões que eles invadiam, muitas dessas matas, eram habitadas por indígenas. Porém, esses indígenas foram mortos porque os bandeirantes precisavam localizar esse ouro e nessa busca mataram vários indígenas. Nessa imagem aí, nós temos um pequeno mapa que indica a localização de alguns lugares. Então, nós temos o núcleo de povoamento da Capitania de São Vicente, onde vocês podem observar algumas casas, uma capela. E aí nós temos a Serra do Mar. Esse era o trajeto que os bandeirantes seguiam quando saíam lá da Capitania de São Vicente. Eles atravessavam o rio Paraíba, depois conseguiam chegar na Serra da Mantiqueira, que é essa serra aí enorme, com várias árvores
que eles acabaram desmatando. E aí, do outro lado, nós temos o núcleo de povoamento de Minas e a Serra do Espinhaço. Nesse núcleo de povoamento aí, localizam-se hoje algumas cidades históricas mineiras, como Sabará, Caeté, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei, que são algumas dessas cidades históricas do estado de Minas Gerais. Nessas cidades estão preservados desde o primeiro período da mineração, residências, prédios de comércio, prédios públicos, chafarizes e inúmeras igrejas, ricamente ornamentadas com ouro, ali encontrado em abundância. Então, como eles encontravam muito ouro nessa região, eles ostentavam mesmo. É por esse motivo que muitas das construções dessa época são consideradas hoje como patrimônio histórico. Gente, agora imagina aí, você ficar sabendo que tem uma serra onde lá encontra-se muito ouro de fácil acesso. Na verdade, nem tão fácil assim, né? Mas imagina aí se você fica sabendo, olha, eu descobri que tem ali um ouro, é só a gente ir lá e buscar que é nosso. Isso causou uma confusão naquela época, porque todo mundo queria ir para a região das Minas atrás desse ouro. Muitas pessoas nesse período vieram para o Brasil. Inclusive, o rei de Portugal teve que criar uma lei proibindo que as pessoas saíssem de seus países para virem ao Brasil. Então, realmente foi uma grande revolução nesse período. As pessoas estavam todas obcecadas pelo ouro. É por isso que lá no nosso capítulo, né, no nosso conteúdo com relação a esse assunto, nós temos o título A Febre do Ouro. Não porque o ouro causava uma doença, mas as pessoas ficavam tão obcecadas por esse ouro que ele acabava virando meio que uma doença, né? Porque qualquer coisa em excesso é considerado uma doença. Por isso que era chamado a febre do ouro, que as pessoas estavam muito obcecadas pelo ouro, querendo ficar ricas. Mas, como eu falei para vocês, nem tudo era um mar de rosas. Havia muita dificuldade para conseguir esse ouro. E aí, quando as pessoas chegavam lá na região das Minas, elas muitas vezes não tinham moradia, não tinham acesso a medicamentos, nem mesmo a médico. A cidade mais próxima era o Rio de Janeiro, que ficava a 3 meses de viagem. Então, eles encontravam um caminho precário, encontravam várias dificuldades no caminho também. Por esse motivo, não era tão fácil conviver ali naquela região das Minas. Por esse motivo, prevalecia nas Minas a lei dos mais fortes. Até porque alguns tinham mais recursos para explorar aquela região e outros não tinham nada e iam naquela região para tentar conseguir alguma riqueza. E por esse motivo, haviam muitas confusões, porque não tinha ninguém administrando tudo aquilo. Ficava livre para que as pessoas fossem, e aí quem era mais poderoso, quem tinha mais poder aquisitivo, eram aqueles que contratavam os capangas, que usavam até mesmo violência para defender os interesses do seu patrão. Então, se tivesse alguém ali encontrando ouro em uma região, capanga ia lá, às vezes até tirava a vida dessa pessoa para poder obter esse ouro também. Então era um cenário de muita violência, de muitas brigas, que não foi fácil. Também tinha uma coisa muito complicada nessa época. Como eu já falei para vocês, os grandes donos de fazendas, os proprietários de terra, os proprietários das grandes fazendas de cana-de-açúcar, tinham muitos escravos, né? Além dele, muitos outros proprietários também possuíam escravos, porque como eu falei para vocês, o comércio de escravos era um comércio lucrativo na época. E aí, no descobrimento do ouro, quem ficava responsável por adquirir esse ouro, por ir lá naquela serra, procurar, cavar e fazer todos os procedimentos para obter esse ouro, era quem, gente? O fazendeiro? Não, eram os escravos. É por isso que eu quero que vocês observem esse poema que eu vou ler para vocês agora. Observem bem as palavras que vocês vão fazer uma atividadezinha sobre ele, viu? Então vamos lá. Esse poema foi escrito por Cecília Meirelles
e chama-se ouro incansável. 1000 bactérias vão rodando sobre córregos escuros. A terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos, infinitas galerias penetram morros profundos. Pelos córregos definham negros a rodar batéias, morrer-se de febre e fome. Sobre a riqueza da terra, uns querem metais luzentes, outros as redradas pedras. Meus amores, então vocês observaram que nesse poema tem algumas palavras complicadas, porém basta analisar o glossário e compreender essas palavras, viu? O poema está lá na página 113 e na página 114 tem uma proposta de análise, de interpretação desse poema. Então vocês vão conferir lá, mas eu vou dar uma explicação para que vocês entendam melhor esse poema, ok? Como o próprio título já fala, esse poema trata-se sobre a febre do ouro, sobre a exploração do ouro na região de Minas Gerais. E esse ouro, ele era extraído de dentro de córregos ou de morros. E para fazer essa extração, eram construídas algumas galerias nesses córregos e nesses morros. É tanto que no poema tem 2 versinhos que falam sobre isso. Vou colocar aqui na tela para vocês observarem. 1000 bactérias vão rodando sobre córregos escuros. Infinitas galerias penetram morros profundos. Esses versos que eu mostrei, eles explicam bem sobre esse processo de extração do ouro. E nesse poema nós temos também um verso muito forte, que ele diz o seguinte: morre-se de febre e fome. E isso é verdade, porque como eu falei para vocês, não tinha nenhuma assistência aos trabalhadores dessas regiões, principalmente para os negros escravizados. Eles eram abandonados ali, ficava sempre um capitão, um capanga, para poder supervisionar o trabalho. Porém, quando ele ficava doente, quando ele pegava alguma doença, ficava com o mal-estar de tanto trabalhar, não tinha ninguém que o amparasse, que o ajudasse, que o socorresse. Eles geralmente morriam ali naquelas galerias imensas em busca do ouro. Então essa é uma realidade trágica. Agora, meus amores, depois que eu expliquei um pouquinho sobre esse poema, eu quero que a gente fale um pouquinho sobre um outro assunto. Essa luta pelo ouro gerou uma guerra. A guerra chamada Guerra dos Emboabas. Vocês já ouviram falar desse nome? Pois é, vamos entender melhor como que aconteceu? Essa guerra aconteceu entre 1708 e 1709. E ela aconteceu justamente por causa dessa luta pelo ouro. Como eu falei para vocês, as pessoas que conheciam a existência do ouro ficavam enlouquecidas e queriam ir para lá explorar. Porém, os bandeirantes, que eram os paulistas, os moradores da capitania de São Vicente, eles se consideravam mais merecedores da exploração dessas terras, porque, de acordo com eles, eram por meio das bandeiras que eles haviam descoberto essas terras. Portanto, eles queriam que apenas os paulistas tivessem direito na exploração dessas terras. Porém, como aquelas terras não tinham dono, elas estavam ali, as pessoas também queriam explorar. Então, os paulistas, eles chamavam os outros exploradores europeus, portugueses, de emboabas. Por isso, essa guerra deu-se o nome de Guerra dos Emboabas, que era uma guerra entre os paulistas e outros colonos, que eram chamados de emboabas pelos paulistas. Então, gente, essa guerra começou porque alguns paulistas começaram a assassinar portugueses que se instalavam ali naquela região das Minas. Então, primeiro foi a morte de um, e aí depois outros portugueses foram sendo mortos, muitas vezes por motivos bem tolos, pelos paulistas. Foi por esse motivo que algumas pessoas se organizaram, que não eram paulistas, que eram, no caso, os emboabas, eles se organizaram e fizeram um massacre em uma aldeia, em uma cidadezinha de Sarabá. E aí, depois desse massacre, os paulistas novamente procuraram vingar-se. E então essa guerra se tornava interminável, porque os paulistas eles buscavam vingar
vingança, e aí depois eram os emboabas que queriam se vingar, e essa guerra não terminava nunca, tanto que durou quase 2 anos. E ambos os lados perderam muitas vidas, não é? Porém, no final de tudo, quem saiu vitorioso dessa guerra foram os emboabas, que ganharam sim o direito de explorar aquela região. E aí os paulistas saíram daquela região e foram explorar outros lugares. É tanto que eles também encontraram ouro depois nas regiões atuais do Mato Grosso e do Goiás. Então essa guerra, ela foi muito trágica e no final quem saiu vencedor, no caso, foram os emboabas. Por isso, Guerra dos Emboabas. Certinho? Meus amores, tem uma cruzadinha bem legal para vocês responderem. Eu vou colocar ela aqui na tela rapidinho para vocês já darem uma olhadinha. Vejam aí essa cruzadinha da página 116. Tem várias perguntinhas, todas relacionadas à Guerra dos Emboabas e também à exploração do ouro na região das Minas, não é? Então, vocês vão completar essa tabelinha aí, essa cruzadinha. E a atividade de hoje é essa, a página 116 e a análise do poema lá na página 114. Agora, a nossa aula termina por aqui. Eu tenho certeza de que vocês prestaram bastante atenção no conteúdo e que vão arrasar nessa atividade, tá bom? Muitos beijinhos pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!